Bom dia, vamos lá então, começar o nosso Evangelho, nos ligando com o nosso querido anjo da guarda, mentores, guias e protetores, nos ligando a Pai Francisco, Mãe Maria e Jesus, vamos nos ligando assim antes, para que a gente sintonize muita luz neste momento, e assim vamos com a leitura do nosso livro Contos de Apólogos. E vamos lá, são 39. Tem 4 páginas, eu acho que é a última, né? Vamos lá. Infortúnio materno. Em pleno hospital da espiritualidade, pobre criatura estendeu-nos o olhar suplicante e rogou: o senhor consegue escrever para a terra? Quando me permitem, repliquei entre pesaroso e assombrado. Quem era aquela mulher que me interpelava desse modo? Fisionomia escaveirada exibia recordações da morte. A face inundada de pranto tinha esgares de angústia, e as mãos esqueléticas e entrefechadas davam a ideia de garras em forma de conchas. Dante não conseguiria trazer do inferno imagem mais desolada de sofrimento e terror. Escreva, escreva, repetia chorando. Mas escrever a quem? Às mulheres, clamou a infeliz. Rogue-lhes não fujam da maternidade nobre e digna. Peço não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. Os soluços a lhe arrebentarem o peito induziam-nos a doloroso constrangimento. E a infeliz contou em lágrimas. Estive na terra durante quase meio século. Tomei corpo entre os homens após estender-me com um amigo dileto que seguiu, antes de mim, no rumo da arena carnal, onde me recebeu nos braços de esposo devotado e fiel. Com assentimento dos instrutores, cuja bondade nos obtivera o retorno à escola física, comprometemo-nos a recolher 8 filhinhos, 8 corações de nosso próprio passado espiritual, que por nossa culpa direta e indireta jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina. Cabia-nos acolhê-los carinhosamente, renovando-lhes o espírito ao hálito do nosso amor. Suportar-lhes íamos as falhas remanescentes, corrigindo-as pouco a pouco, ao preço de nossos exemplos de bondade e renúncia. Nós mesmos solicitáramos semelhante serviço. Para alcançar mais altos níveis de evolução, suplicamos a prova reparadora. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal, para que os associados de nossos erros diante da lei divina recuperassem a noção da dignidade. A triste narradora fez longa pausa que não ousamos interromper e continuou. Entretanto, casando-me com Cláudio, o amigo a que me reportei, fui mãe de um filhinho cujo nascimento não pude evitar. Paulo, o nosso primogênito, era uma pérola tenra em nossas mãos. Despertava em meu ser comoções que o verbo humano não consegue reproduzir. Ainda assim, acovardada perante a luta, por mais me advertisse o esposo abençoado, transmitindo avisos e apelos da vida superior, detestei a maternidade, asilando-me no prazer. Cláudio era compelido a gastar largas somas para satisfazer-me nos caprichos da moda. Mas a frivolidade social não era o meu crime. Nas reuniões mundanas mais aparentemente vazias, pôde a alma aprender muito quando resolve servir ao bem. Cristalizada, contudo, na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo dourado, por 12 vezes pratiquei o aborto, confesso. Surda aos ditames da consciência que me ordenava o apostolado maternal, expulsei de mim os antigos laços que em outro tempo se acompliciavam comigo na delinquência, assassinando as horas de trabalho que o Senhor me havia facultado no campo feminino. E após 20 anos de teimosia delituosa, ante o auxílio constante que me era conferido pelo amparo celestial, nossos benfeitores permitiram para minha edificação fosse eu entregue aos resultados de minha própria escolha. Enlaçada magneticamente àqueles que a divina bondade me restituiria por filhos ao coração, e aos quais recusei guarida em minha ternura, fui obrigado a tolerar-lhes o assalto invisível, de vez que 6 deles, extremamente revoltados contra a minha ingratidão, converteram-se em perseguidores de minha felicidade doméstica.
Fatigado de minhas exigências, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência no suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, sob a pressão dos perseguidores ocultos que formei para a nossa casa, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em tormento indescritível no desastre da via pública, e eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumoração das próprias entranhas. A veste carnal, como que é horrorizada de minha presença, expulsou-me para os domínios da morte, onde me arrastei largo tempo, com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sob a flagelação e a chincalhe daqueles a quem podia ter renovado com o bálsamo de meu leite e com a bênção de minha dor. A desditosa enferma enxugou as lágrimas com que nos acordava para a violenta emoção e terminou: fale de minha experiência às nossas irmãs casadas e robustas, que dispõem de saúde para o doce e santo sacrifício de mãe. Ajude-as a pensar que não transforme o matrimônio na estufa de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume envenenado lhes abreviará o passo na direção das trevas. Escreva. Diga-lhes algo do martírio que espera, além da morte, quantos quiseram ludibriar a vida e matar as horas. A mísera doente, sustentada por braços amigos, foi conduzida à vasta câmara de repouso e, impressionados com tamanho infortúnio, tentamos cumprir o desejo de transmitir a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher de nosso tempo, cremos que o nosso êxito seria mais seguro se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo. Ainda tem mais uma mensagem 40, né? Então, você vê em tempos que se discute a legalização, a descriminalização do aborto, essa mensagem vem a calhar. Vem a calhar. Eu acho que muito mais produtivo seria a gente abordar o tema dessa maneira, pegando depoimentos de espíritos, de mulheres que sofreram as consequências do aborto impensado e educar as pessoas, né? Educar as pessoas. Se o aborto é um crime contra você mesmo, né? É um descumprimento daquilo que você, de uma responsabilidade que você assumiu. Não é um crime assim, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Você também pode evitar o aborto com anticoncepcionais. Você pode evitar ter, quer dizer, você pode evitar ter filhos usando anticoncepcionais também. Você tem esse livre-arbítrio. Mas depois que você engravidou, a conversa fica mais intensa, né? A responsabilidade é ainda maior. Então você veja os resultados, né? Então eu sou da opinião de que a gente deve divulgar essas mensagens para que desperte a consciência das pessoas, né? Tanto das mulheres quanto dos homens também, né? Para que a gente não tenha mais notícia desses dramas, né, pessoais, essas tragédias, né, vamos assim dizer. Tragédia não é porque tragédia é algo que você não pode evitar, mas esses dramas, né, essas loucuras que a gente vê aí, tanto prejuízo trazem a cada um de nós, e todos nós estamos envolvidos nessas energias, não tem jeito, não tem como, né? Então é isso. Outra coisa que eu vi também nessa mensagem é a livre escolha das provas, né? Eu vi que antes deles virem para cá, o Cláudio com uma moça, eles assumiram que assumiram o compromisso de ajudar a vir 8 espíritos para a Terra e vivenciar as experiências, né? Então ela teve essa liberdade dessa escolha. Só que ela se comprometeu, né, na verdade, mas ele também. Enfim, foi um drama, uma coisa, tem consequências sérias. E sabe-se lá até quando essas consequências irão vibrar, né, na vida desses espíritos. Ver um, 2
decisão que você toma, né, equivocada, pode lhe custar séculos para reparações, né? Séculos de reparação. A gente deve pensar bastante. Então a gente tem que pensar. Essas notícias, essas histórias têm que ser colocadas, né? Têm que ser divulgadas para que a gente tome consciência, né? As pessoas tomem consciência, nós tomemos consciência de como é a vida, como ela funciona. Então a gente agradece sim essa mensagem. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Então, mais uma vez, cumprimentando nossos anjos da guarda, nossos mentores, guias protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, nos unindo, na verdade, a toda essa força, nos unindo ao Pai Criador também, a Deus, nos unindo para o nosso fortalecimento nesta quarta-feira, dia 19. Então, com a prece, a gente se une aqui para começarmos o dia envolto à luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos à leitura do Evangelho. Evangelho, continuando, né? Último capítulo. Depois que a gente terminar esse, a gente vai fazer diferente, né? A gente vai abrir aleatoriamente. Então o Evangelho, até cabe uma boa explicação aqui, uma explicação sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar a gente pode fazer com um livro só, com o próprio Evangelho, ou como eu estou fazendo aqui com dois, né? A gente faz, como a gente diz, uma abertura com a leitura do livro de mensagens, pode ser como esse, pode ser aqueles do Emmanuel, com Chico Xavier, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e outros, né? E aquele Sinal Verde com André Luiz, são pequenas mensagens com reflexões sobre passagens do Evangelho, né? Especialmente os livros do Emmanuel, Chico Xavier, esses que eu citei, Via de Luz e tal, Fonte Viva, pegam trechos do Evangelho e fazem sua dissertação, sua explanação, sua reflexão. Muito bom. Então a gente pode usar esse livro e depois o Evangelho. Por que eu faço isso? O Evangelho é estudo. Não, o estudo não é só prece, oração, vibração. O Evangelho serve-nos para despertar a nossa consciência. Está vendo uma mensagem como acabamos de ler? Como desperta a nossa consciência para a realidade? Sobre o aborto, por exemplo. Das outras vezes, sobre o egoísmo, sobre a vaidade, sobre a tristeza, enfim, sobre os sentimentos que nos envolvem, né? Sobre a nossa realidade. E é bacana porque um livro como esse, ditado por um espírito que partiu, traz muitas notícias de como as coisas funcionam no plano espiritual, como eles veem a nossa vida aqui, né? É muito interessante, é um olhar mais profundo da realidade, né? Porque depois que você desencarna, parece que seu olhar amplia-se, né? Fora que o Humberto de Campos, que é o espírito X, foi um senhor letrado, né? Uma pessoa que tem uma bagagem de estudo intelectual bastante grande, né? Se a gente for ver bem, e fora as experiências dele, junta-se essa facilidade que ele tem, essa clareza que ele tem de perceber a realidade, então ele nos ajuda muito, né? Ajuda muito. Então o Evangelho é isso, né? A gente lê um livro, depois o Evangelho, e assim a gente vai aprendendo, e conforme a gente vai refletindo sobre isso, a nossa energia vai vibrando nessa frequência, e aqui a gente, né, se junta, enfim, a gente vai melhorando, a gente vai se fortalecendo, e o Evangelho é para isso. A gente faz todo dia, inclusive vou começar a fazer também de sábado e domingo, se Deus quiser,
Eu faço de segunda a sexta, mas estou pensando em fazer aos sábados e domingo também. Bom, vamos lá. Continuando. Preces pelos outros. Então eu estou aqui no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, aqui na item 42, né? E tópico 3, preces pelos outros, pelos que estão em aflição. Ó, uma boa. Quem conhece alguém que está aflito? Todos nós, né? Nós mesmos, serve para nós mesmos. Prefácio. Se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, nosso pedido não a abreviará, mas seria a falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não seja interrompida, podemos obter alguma consolação que lhe minore o sofrimento. O que é realmente útil para quem suporta uma prova é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não lhe trará resultados, pois que terá de passar novamente por ela. E para esse objetivo, portanto, devemos dirigir os nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em seu favor, seja levando-lhe o moral através de conselhos e encorajamento, seja enfim assistindo-o materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ainda ter um efeito direto, descarregando no aflito uma corrente fluídica que lhe fortaleça o ânimo, tá vendo? Capítulo 5 e tal. Ele pede para a gente dar uma olhada, né, para complementar essa breve prefácio. Capítulo 5, que é o Bem-aventurados aflitos, né, aqueles que sofrem, que choram. Então você vê, acabamos de ler uma mensagem de um espírito que abriu mão da sua prova, né? Ela escolheu a prova e depois abriu mão. Não se resignou, não teve coragem e depois deu no que deu, né? Então é vem falar aqui, ó, que a prece não vai diminuir, sabe? Não vai a prece em direção àquele que sofre, ao aflito, não vai eliminar a prova, não vai lhe fazer a prova diminuir, vai lhe dar força justamente para conseguir, né, para superar a provação, né? É para isso. Você vê aqui, ele termina, ó, e além do que, toda prece, toda vibração tem uma força, né, uma energia fluídica que acaba envolvendo aquele que a recebe, fortalecendo seu ânimo, sua saúde, que são importantes para a superação das provas, não é? Sem saúde, sem força, sem ânimo, fica difícil. Agora vem a prece, ó, 43, prece. Meu Deus de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação do fulano, aquele que você gostaria que falasse, se recebesse a bênção, né? A situação de 3 pontinhos, se assim for da vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para suas aflições. Se, no seu próprio benefício, elas não podem ser diminuídas, fazer-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhes a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder os benefícios e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para ele, que assim eu possa ajudar a sustentar a coragem necessária. Bonito. Tem tudo a ver mesmo com a mensagem que lemos, mais uma vez, né? Se a nossa amiga ela tivesse, caramba, mais fé, né? Não é fácil ter 8 filhos, né? A gente reconhece que não é fácil ser mãe. Ter renúncia, um esforço grande. Mas então, essa luz, essa força a gente pode pegar, né? Se ela não está com a gente ali, a gente pode pegar com Deus, né? Podemos nos unir aí que ela vem. Mas para isso precisa ter entendimento das coisas, né? Entendimento, fazer, correr atrás, ir em busca disso, né? Agora que não foi, vamos vibrar para que essa mãe desventurada possa ter uma outra chance, e terá, e ela possa cumprir esses seus compromissos com a galera, com esses espíritos, né? A gente também não pode condenar a pessoa porque ela falhou, né? Condená-la assim,
eternamente porque ela falhou. Todos nós falhamos. Enfim, a gente tem que ter compreensão, compaixão e dar uma nova oportunidade, né? Sempre. A gente agradece as mensagens, que possamos nos fortalecer e encararmos nossas provas, hein? Vamos lá, que essas provas é que vão nos fazer melhor. Nós escolhemos as provas que passamos, nossa família especialmente, começa em casa isso, hein? Nossos filhos, marido, esposa, nossos parentes, nossos pais, irmãos, todos nós estamos unidos aí por laços que não nos lembramos, né? Tem uma história aí, mas são nossas provas. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos as provas. A gente agradece e vamos vibrar muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, a paz na terra, bem na terra. Paz entre todos nós, todos os povos, nações. Paz entre nós todos, criaturas que pensam diferentes, que estão em situações diferentes. Possamos ter mais humildade, mais esclarecimento e nos respeitarmos mais. Mas vibremos neste momento para aqueles que padecem, sofrem, os aflitos, né? Que estão nos hospitais, nas ruas, não tem uma casa, um teto, nas cadeias privadas de sua liberdade, os que estão aí nos asilos, orfanatos, sanatórios, estão abandonados em seus lares, aqueles que estão acabrunhados, tristes, deprimidos, vibremos por todas as mães da terra, aquelas que abriram mão da maternidade, vibremos, enfim, todos nós que padecemos do corpo e da alma, vivemos pelo vale dos suicidas também, vibremos muito amor, luz e força por todos os nossos parentes, nossa casa, que assim seja, graças a Deus.